Uma palavra pode mudar toda a tua vida, a tua história. Basta que você abra a porta do teu coração. Basta que você creia nesta palavra, na palavra de Deus. Deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. Para ouvir as mensagens, acesse youtube.com e facebook.com. Servo de Deus, Cláudio Martins. Acesse também o site www.canticosccb.com.br. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja sempre louvado. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2019. Deus trouxe um verso da sua palavra no Salmo 23, versículo 4. Deus tem uma palavra para os nossos corações. Neste dia de hoje, você que se encontra atribulado, desesperado, desesperada, sem esperança. Deus tem uma palavra para o teu coração, meu irmão e minha irmã em Cristo. Ouvinte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Talvez você esteja passando pelo vale da sombra da morte, pelo vale do desespero, pelo vale da dificuldade, da doença, dos obstáculos que estão na tua frente. É como o atleta que na hora do treinamento ele tem que passar por muitos obstáculos. Ele tem que superar a sua própria força, superar o seu corpo, os seus músculos, fadigar. Tem que esmurrar o seu próprio músculo, tem que suar, dar o sangue, se fortalecer, vencer, porque no dia da competição ele tem que estar preparado. Assim também se encontrava o servo de Deus Davi. Deus não tirou ele da prova. Deus não fez desaparecer o leão e nem o urso. Mas ele teve que enfrentar os dois animais fortes. Davi, o porte de Davi não era grande. Ele era de baixa estatura. Ele não era uma pessoa musculosa, forte, como era Golias. Mas Davi estava em treinamento ali, onde ele cuidava das ovelhas do seu pai. Davi estava ali treinando. Apareceu um leão, apareceu um urso. E Deus não fez desaparecer os animais. Deus não fez desaparecer a dificuldade. Deus não fez desaparecer os obstáculos. Mas o que Deus fez? Deus deu força para Davi. O Espírito de Deus se apossou de Davi. E ele matou o leão. E depois ele matou o urso. São dois obstáculos na sua vida. Então o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que Deus não tira nós da prova. Deus não tira nós da fornalha. Ele passa conosco dentro da fornalha. Com Sadraque, Mesaque e Abednego foi assim. Com Daniel na cova dos leões, foi assim também. Deus fez os leões sossegarem ali. Os leões não atacou Daniel. Fez os leões ali dormirem. Então as provações vêm na nossa vida, mas Deus não vai fazer desaparecer. Deus nos dá sabedoria para enfrentar a prova, entendimento, inteligência, paciência, orientação. Hoje você pode estar perdido, perdida, sem solução, sem saber o que vai fazer da tua vida amanhã. Mas a palavra de Deus diz em Filipenses, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura, metade de um braço, era a medida de um côvado, a estatura.
Quem pode aumentar o seu tamanho, aumentar a sua idade? Quem pode fazer alguma coisa com a ansiedade? Ninguém pode fazer nada. Então ele diz para nós buscarmos nele, porque basta cada dia o seu mal. Mas Deus quer que nós venhamos a buscá-lo. Davi se fortalecia em Deus. Diante daquela prova, um tamanho de um leão enorme, que era 3, 4 vezes maior que Davi, ou talvez até mais. Aqueles músculos do leão, forte, aquelas garras, a sua expressão, a sua juba, a sua fúria, o seu rugido. Davi não se desesperou. Talvez você está se desesperando por causa do rugido do inimigo. Ele tem te assustado, ele tem te amedrontado e você tem corrido das provações. O rugido do leão, a Bíblia diz que ele brama como se fosse leão. Anda ao nosso derredor, bramando como se fosse um leão. Mas o nosso verdadeiro leão, que representa o leão, é o Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Então talvez você esteja se assustando com o rugido da prova, com medo das adversidades. Mas saiba que Deus vai te fortalecer e você vai vencer as provações, porque nós somos soldados de Jesus Cristo. Somos fortalecidos por Deus. Deus quer nos usar aqui nesta terra, nos fazer fortes, nos fazer vitoriosos e através das lutas, as adversidades, que nós vamos crescendo a cada vez mais. Assim como Davi cresceu, se fortaleceu. Enfrentou o leão, enfrentou o urso, não correu das provações. E durante muito tempo ele foi treinado por Deus, para só depois de muitos anos, 13 anos, Davi reinar, ser rei em Israel. Então diz a palavra de Deus: ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque Deus está conosco. A tua vara e o teu cajado nos consolam. A vara, a palavra de Deus, o cajado, a correção de Deus nos consolam, e a correção de Deus ela vem através das provações. A correção de Deus vem através das dificuldades, dos obstáculos. O apóstolo Paulo passou por muitos deles, foi apedrejado, foi dado como morto. Paulo chegou ao ponto de tantas provações na sua vida, que ele chegou a desesperar da sua própria vida. Foram fortes demais as provações da vida de Paulo. Mas no final da sua carreira, o apóstolo Paulo alugou uma casa em Roma, e ali ele ficou por 2 anos, 2 ou 3 anos, se não me engano, pagando aluguel. Mas estava ali, evangelizando, pregando a palavra de Deus. Teve um tempo de descanso, passou pelo tempo de guerra, mas também teve o tempo de paz. Davi também passou pelo tempo de guerra, pelo tempo de crescimento. Mas teve um dia que Davi tirou férias de Deus e não vigiou. Estava ali no seu palácio, reinando. E na hora que a pessoa está, que nós estamos sem provas, aí é que temos que vigiar mais ainda. E Davi não vigiou, foi seduzido por uma mulher. E Davi veio a cair em grande transgressão. Meus irmãos, nós vamos ter nessa terra o tempo de paz. Mas também tem o tempo de guerra. E o tempo de guerra nos faz mais fortes e imbatíveis. Mas o tempo de paz é um tempo de perigo, um tempo de muita vigilância. É um tempo de guardar a nossa coroa. É o tempo que não devemos abrir as portas para o inimigo, como o rei Ezequias. O rei Ezequias abriu as portas da sua casa no tempo de paz e mostrou tudo o que ele tinha para o inimigo, para o rei do Egito, rei da Babilônia, rei do Egito, se não me engano. E aí ele perdeu tudo o que ele tinha. As suas armas de ouro se tornaram em armas de bronze. Ele perdeu tudo o que ele tinha porque ele estava no tempo de paz e não vigiou, escancarou as portas da sua casa para o rei, que era inimigo de Deus. Davi, nas suas férias, não vigiou e foi seduzido por Batseba e caiu em adultério. Mas quando ele estava no tempo de guerra, Deus estava com ele.
Deus o revestia de força, Deus fortalecia Davi, ele matou um leão, ele matou um urso, seja qual a adversidade que vier na sua vida, com a força de Deus você vai vencer. Davi andou pelo vale da sombra da morte. E você está passando hoje pelo vale da sombra da morte, mas fortaleça-se em Deus. Fortaleça-se em Deus, meu irmão. Fortaleça em Deus, minha irmã, que você vai vencer esta prova, esta luta, esta dificuldade. E Deus está contigo e estará contigo para sempre, até a consumação dos séculos. Não desanime pelas provas que você tem enfrentado. Vai ser para o teu crescimento. Às vezes parece que você está debaixo de uma chuva de pedras. Tenta correr para um lado, vem pedra. Para o outro, vem pedra. Para todo lugar que você vai é pedras. É dificuldades. Mas busca em Deus. Ele vai te fortalecer. E você não vai sentir a força das pedras. Porque Deus vai te revestir de força. Ele não vai te tirar da prova. Mas Ele vai te revestir, te deixar mais forte. Como Ele fez o hipopótamo, que não temia nem uma flecha, porque Deus revestiu a sua carcaça, a sua estrutura é forte, que não entra uma flecha. Então Deus vai nos fortalecer. Por isso a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura. Deus vai te fazer forte. Deus nos faz forte para vencermos os ataques do inimigo. E Davi venceu. O adversário queria matar Davi, queria tirar a vida de Davi, queria tirar os planos que Deus tinha na vida de Davi, assim como ele queria matar Jesus Cristo, o menino Jesus. Mandou matar todas as crianças, o rei Herodes, porque queria acabar com a vida de Jesus. O diabo queria acabar com a vida do Senhor Jesus usando este rei. Tentou de várias formas, mas não conseguiu. Disse para Jesus pular daquele precipício, daquele alto monte, pular daquele lugar. E o Senhor Jesus não ouviu, não deu crédito às palavras contrárias. Então o adversário tentou acabar com a vida de Davi, enviando um leão. Agora eu vou matar este homem. Deus tem plano na vida dele, mas eu vou acabar com a vida dele. Ele tentou, mas Davi se fortaleceu em Deus e o adversário ficou confundido e envergonhado. Foi Davi quem matou o leão. O adversário jamais esperava que Davi, um homem comum como nós, fosse matar um leão. Mas o poder de Deus entrou nos músculos de Davi. O poder do Espírito de Deus fortaleceu Davi. E ali não era mais Davi matando um leão, mas era o Espírito de Deus, o Espírito Criador, o Espírito que diz, haja luz, o Espírito que diz, nasça, brotem animais da terra. O próprio Deus matou o leão, envergonhou Satanás, usando um homem feito à imagem e semelhança de Deus, um homem feito do pó da terra, do barro, matou um leão. Dessa vez o diabo viu que o seu plano maligno foi frustrado. Foi quebrado pelo poder de Deus. Foi quebrado pelo valente, foi amarrado por Jesus Cristo. E venceu, matou o leão. Deve ter ficado com os olhos arregalados, perplexo. Como é que pode um homem desse, um homem fraco desse, matar um leão? Tentou mais uma vez, agora vou mandar um urso. Esse urso vai acabar com ele. Esse urso tem uma força que ninguém pode vencer. Colocou os animais mais fortes da natureza, o leão e o urso. Talvez ele fosse tentar mais tarde com um hipopótamo ou um outro animal. Mas os mais fortes é o leão e o urso. As garras do urso, para tentar destroçar Davi. Mas o diabo mais uma vez foi envergonhado e foi confundido, porque Davi matou o urso também. Porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E com a força que ele tinha, ele conseguiu matar o urso. Deus deu vitória para Davi e humilhou o adversário, deixou envergonhado e confundido.
Mais uma vez, com a experiência que Davi adquiriu através das perseguições, através das lutas e adversidades, ele enfrentou o gigante Golias, que dava mais de 3 metros de altura, e venceu com umas pedras que ele tinha numa sacolinha, numa bolsa, numa funda. Ele lançou sobre o gigante Golias. Mas não foi a pedra que derrubou o gigante. Foi o Espírito de Deus, mais uma vez, que andava com Davi. Revestiu Davi. E a pedra, quando Davi lançou, fez com que o gigante Golias fosse atingido e caiu ao chão. E morreu. Depois que Davi foi e cortou-lhe o seu pescoço. A pedra atingiu e matou o gigante Golias. E depois Davi fez a parte mais fácil, que foi arrancar o seu pescoço. Cortar a sua cabeça. Mas a obra já estava feita. A obra é Deus que faz. Você pode estar enfrentando uma dificuldade sem saber o que vai fazer amanhã ou depois. Mas busca a direção de Deus. Porque foi a força de Deus. Foi o Espírito de Deus quem derrubou, quem matou o gigante. Foi o Espírito de Deus quem matou o leão e o urso. Não é a nossa força, meus irmãos, que vai vencer as dificuldades. Não é nós, mas é a Deus. Não a nós, Senhor, mas ao Teu nome daremos glória. É a força de Deus que vai te fazer forte, que vai glorificar. Através das vitórias que nós teremos, a glória vai ser para Deus. A força vem para nós, mas a glória vem para Deus. E Davi venceu, e venceu todos os combates que ele enfrentou nesta terra. Teve um treinamento difícil, árduo. É como um atleta, se ele não treinar, ele não vai vencer, não vai competir bem, não vai ter confiança de que vai vencer aquela competição. Ele tem que dar o seu sangue. Na luta contra o pecado, diz a palavra até agora, não resististes até o sangue, então resista na luta contra o pecado. Se santifique, seja um instrumento na mão de Deus. Entregue a tua vida a Deus, lança a tua vida sobre Deus. Entregue-se a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o espírito, todo o ser. Entregue a tua vida ao Senhor Jesus, entregue os teus caminhos, confia em Deus. Essa luta que você está enfrentando, que você acha que é grande, Davi também, se fosse olhar com seus olhos humanos, ia ver tudo grande, enorme. O que eu vou fazer, meu Deus? Este leão enorme, este urso, como é que eu vou enfrentar estes animais? Eu não tenho arma, eu não tenho um míssil, eu não tenho uma metralhadora, eu não tenho nenhuma arma de guerra para matar esses inimigos, esses animais. Mas eu tenho Deus. Talvez você não tenha uma arma para vencer essas dificuldades, mas você tem Deus. Deus te dá sabedoria. Deus te dá entendimento, Deus te dá força para vencer estes obstáculos na tua vida. Ele te dá força, ele de sorte, o salmista diz que ele dava tanta força para Davi, que ele quebrava um arco de bronze. Quem que pode quebrar um arco de bronze? Com a sua própria mão, Davi quebrava. A força que Deus dava para ele, revestia a sua mão de poder, de força. Ele rasgou, ele matou o leão e o urso. Você vai vencer, ele vai matar estes leões, estes ursos, essas perseguições. Você vai vencer, meu irmão, minha irmã. Deus vai te fortalecer, ele vai te fazer forte. Quando você for perceber, você já venceu esta prova. E saiu mais forte. E saiu mais revestida de Deus. Então tenha fé, confie em Deus. Fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. Não temas esta enfermidade. Ela vem e ela vai embora. Do jeito que ela veio na tua vida, ela vai embora. Esta prova, esta dificuldade, do jeito que veio na tua vida, ela vai embora. Vem por um caminho e sai pelo outro caminho. Confie em Deus. Davi buscou em Deus. Davi se fortaleceu em Deus. Davi foi como a corça que bebeu a água, que tinha a alma sedenta, a alma que tinha muita sede,
Uma corça anseia pelas águas. Então a corça ansiava pelas águas naquele calor. Davi ansiava pela presença de Deus, anelava por ela, buscava a Deus, buscava a sua presença, amava a Deus. Ele era rejeitado pela sua família, mas não rejeitado por Deus. Cheirava ovelhas porque cuidava das ovelhas do seu pai. Estava sozinho ali naquele lugar, naquele pasto, naqueles montes, naqueles vales, tocando as ovelhas, cuidando das ovelhas. Mas ali ele orava: ó Pai, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Israel, confio em Ti. Tu és a minha força, estou aqui sozinho. Quantas dificuldades eu tenho enfrentado, mas estou aqui contigo, meu Deus, Deus de Abraão. Estou aqui, Senhor, me reveste de forças, eu quero ter experiência contigo, meu Pai. Assim estava Davi: Senhor, e os planos que o Senhor tem na minha vida? Um dia será que eu vou ser rei? Mas Davi tirava o será. Um dia Deus me fará rei. Tirava o será da sua vida. Serei rei, porque Deus está comigo. Ele vai preparar uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transbordará. E Davi foi ungido a rei. Depois que ele passou pelos vales, ele foi para o monte. Ele foi para os montes, e ali Deus o exaltou e lhe deu uma coroa. E um dia Deus vai te exaltar, vai nos exaltar, e nos dará a coroa de vida, a coroa da vida eterna. Louvado seja Deus. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra. Deus está contigo, meus irmãos. Oremos a Deus. Pai Santo e glorioso, graças te damos por este verso da Tua palavra, por apenas um versículo, Pai. Mas a Tua palavra era viva e eficaz, e ela falou aos nossos corações. Graças nós te damos, ó Deus, pela Tua misericórdia em nossas vidas. O Senhor ajudou o Teu servo Davi, o Teu poder entrou nele, meu Pai, o Teu Espírito Santo entrou nele, e ele matou um leão e um urso. Quem pode matar um leão e um urso, Senhor, senão pela Tua força? Olha, Senhor, para nós, para as nossas dificuldades, para o que nós estamos enfrentando aqui nesta terra. Nos reveste de força, nos reveste de sabedoria, de inteligência, de entendimento. Faz como o Senhor fez com os Teus servos do passado, com Davi. Seja conosco também, meu Pai, nesta terra, porque aqui nós não estamos sozinhos, mas o Senhor está conosco. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, diz a Tua palavra, Pai. E nós cremos que o Senhor está conosco. Então, Senhor, fortaleça os nossos corações em Ti, para a Tua glória, para que possamos sair destas provas, dessas dificuldades, mais fortalecidos ainda em Ti, glorificando o Teu nome na Tua casa, anunciando, contando as Tuas maravilhas, contando as obras que o Senhor tem feito, que o Senhor tem aparecido em nossas vidas, nos momentos mais difíceis, meu Pai. A Tua palavra diz que se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. E o Senhor nos acolheu, ó Pai, e nos escolheu antes da fundação do mundo. Não fostes nós quem escolhestes o Senhor, mas o Senhor escolheu a nós, meu Pai. Aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar até o dia de Cristo. Tudo posso naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir em glória em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Pai, é o Senhor quem supre as nossas necessidades, é o Senhor quem nos faz triunfar, é o Senhor que nos dá grandes vitórias. Dê vitórias, meu Pai, a todos os Teus servos, a todas as Tuas servas. Ó Deus, salva estas almas que ainda não são salvas. Leve ao tanque de batismo, ó Deus da glória. Complete a obra na vida destas almas, meu Pai, destes meus irmãos. Receba esta voz de oração, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Bendito para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Deus seja sempre louvado. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, não esmoreça na fé. Colocou a mão no arado, não olhe para trás, mas confie em Deus, porque Ele está contigo. Ele caminha conosco no vale da sombra da morte. Então não temeremos. Que pode fazer o homem?
não temas as adversidades. Saiba que Deus está contigo, resista no dia mau, porque você vai vencer. Deus seja sempre louvado. Amém.